Continuamos então o estudo do livro de Provérbios. Na primeira lição, nós acabamos por focar a questão da modernidade, a questão do antropocentrismo, palavra grande e complicada, que quer dizer que o ser humano muitas vezes vê todas as coisas colocando o homem como centro de tudo, tudo sendo feito pelo homem e para o homem, e não Deus no centro de todas as coisas. E que essa visão antropocêntrica de todo o mundo faz com que que as pessoas se afastem dos dogmas, das crenças, da fé e se afaste de Deus. E a gente então vai buscar entender nesta lição, que já vai pegar o primeiro capítulo de Provérbios, e vai tentar entender o propósito da vida, que ela precisa ser centrada em Deus e não no próprio ser humano, e o que significa encontrar, qual é o jeito, o caminho de encontrar a verdadeira sabedoria e o verdadeiro sentido da vida. Muitas pessoas querem entender qual é o sentido da vida e por que a gente está aqui, para que a gente está aqui, mas querem ser felizes e tentam dar justificativas e explicações para a sua felicidade ou para como obter uma felicidade. Mas a gente vê que essa valorização, quase que não sai, valorização em excesso do ser humano como centro de tudo, acaba trazendo prejuízos, acaba deixando de lado a vida espiritual, e isso afeta também os nossos relacionamentos interpessoais. A gente precisa aprender a se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas, né? A cruz tem esses dois sentidos, o horizontal e o vertical. Aí quando a gente vê os 10 mandamentos, também tem um sentido vertical, que são os 4 primeiros mandamentos: amar Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses diante de mim, né? É o sentido vertical, e depois tem um sentido horizontal daqueles mandamentos de relacionamento. A gente tem essa questão e precisa dar atenção a essa questão do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas aqui, principalmente com os irmãos em Cristo. Mas o que aconteceu é que essa modernidade, esse antropocentrismo, racionalismo de ter uma razão para tudo ter uma explicação científica, traz o homem para fora da fé, e isso acabou causando no mundo um verdadeiro caos, na sociedade um verdadeiro caos, porque cada um passa a ter a sua própria razão, o seu próprio motivo, né? E a gente precisa voltar à vida centrada em Deus. Quando a gente pensa a vida secular e vida religiosa, a vida sacra, vida profana, no sentido de coisas sacras, coisas profanas, músicas sacras, músicas profanas. Então na igreja eu não vou ouvir uma música profana, só músicas sacras. Mas na minha casa eu posso ouvir músicas profanas, ou seja, não religiosas. Bom, se a música não serve para ser cantada em qualquer lugar, não serve para ser cantada na presença de Deus, eu imagino que eu não devo fazer diferença entre algo que possa estar ou não na presença de Deus. Não estou dizendo que eu vá cantar uma música secular no meio de um culto, realmente não é isso. Mas se eu não posso cantar uma música porque ela diz coisas erradas, eu não devo cantá-la dentro da igreja nem fora da igreja, porque eu estou na presença de Deus o tempo todo. É nesse sentido que eu busco lembrar que nós precisamos ter a nossa vida centrada em Deus. Precisamos saber discernir o que é bem e o que é mal, o bem e o mal, né? E para isso precisamos vigilante no caminhar, alcançar a sensatez e ter finalidade na vida. A gente precisa viver sabendo para onde a gente está caminhando, em que direção nós estamos caminhando. E o livro de Provérbios tem este propósito de nos ajudar a dar rumo, de sermos vigilantes e termos sensatez nas nossas decisões.
E para isso, né, os provérbios, como eu já disse lá no outro vídeo, é um livro de sabedoria, ou seja, tem sabedoria escrita ali de alguma forma, conselhos sábios para o nosso dia, e essa é a proposta então do livro de Provérbios, ajudar a viver com sabedoria numa sociedade que insiste na afirmação de que o homem é centro de todas as coisas. E essa afirmação nos afasta de Deus. Provérbios busca nos achegar a Deus, enquanto o racionalismo, enquanto o antropocentrismo busca nos tirar da presença de Deus. Tá? Talvez não como propósito, mas como consequência, o antropocentrismo e o racionalismo fazem isso. Né? Queria ler para vocês o capítulo 1 de Provérbios, e é interessante que a gente leia o uso dos provérbios. Os primeiros versículos eu acabei citando na lição anterior. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos para o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas os pés, guardas das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Quem estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte do ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso temor, eu zombarei. Em vindo o vosso temor como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Portanto, aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e os seus próprios conselhos, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Bom,
Essa é a lição número 2 da Revista Palavra e Vida, edição 86. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Se você acessar lá, tem lá Palavra e Vida. Você acessa o site, um subsite, né? Uma subpágina da Revista Palavra e Vida, e você pode baixar lá em PDF, o arquivo em PDF para você ler no seu celular, no tablet, onde você quiser, acompanhar conosco, estudar na sua igreja ou como você preferir. Essa edição de número 86 tem por tema Sabedoria nas Escolhas da Vida, o temor do Senhor no livro de Provérbios, e foi escrita a revista pelo pastor Flávio da Silva Chaves. Nossa lição então de número 2, Provérbios na Vida Moderna, e aborda o capítulo de Provérbios 1. Bom, vamos então entender qual é o propósito do livro de Provérbios. E o primeiro tópico da nossa lição, tópico de número 1, fala de inspirar reverência e obediência no coração. Na introdução do livro de Provérbios, já no versículo 2, o primeiro capítulo fala que o objetivo dos provérbios são alcançar sabedoria. E o que é sabedoria? Bom, muitas vezes se confunde, se mistura sabedoria, ciência e informação com sabedoria, contexto bíblico, né? E essa não vou dizer que é uma confusão, porque na realidade a palavra sabedoria no nosso vocabulário acaba sendo isso, é saber. Sabedoria é saber muitas coisas. Mas a sabedoria aqui é um pouco diferente, né? A sabedoria é um pouco mais do que ter ou obter informações, né? Na versão da linguagem de hoje, ele traz aqui: para ser sábio é primeiro temer a Deus, o Senhor. Versículo 2, na Ara que eu li, diz que para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vai estar ali no versículo 7. O objetivo desses provérbios é isso, do livro de Provérbios, é anunciar de forma contundente e memorável o que significa estar à disposição de Deus, viver à disposição de Deus. E viver à disposição de Deus, temer a Deus, estar na presença dele, muitas vezes é confundido com fazer muitas coisas na igreja. Isso ele vai citar logo depois. Fazer muitas coisas na igreja, ou fazer alguma coisa na igreja como sua obrigação, olha, o meu compromisso é fazer isso, então eu não vou nos cultos, eu não oro, não leio a Bíblia, mas toda quarta-feira de manhã eu vou na igreja e faço aquela faxina na igreja o tempo todo. Que ótimo, que boa vontade que você tem, mas isso é uma atividade. Não é necessariamente estar à disposição de Deus, não é necessariamente estar na presença de Deus. A gente precisa estar disposto, a gente precisa trabalhar, a gente precisa meter a mão e fazer as coisas, mas sem oração, sem relacionamento com Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem estar na presença de Deus, você está fazendo apenas atividades. A isso ele chama de ativismo religioso. E muitas vezes as pessoas são habilidosas e têm boa vontade e gostam de fazer as coisas na igreja e acabam sendo demandadas demais. Fulano sabe fazer isso, fulano sabe fazer aquilo, me ajuda isso, me ajuda aquilo, e você vai fazendo milhões de coisas e lá pelas tantas você está estafado. Você está no tal do burnout, né? Porque você quer atender tudo, quer fazer tudo. Mas será que isso é servir de fato ao Senhor? Se isso está sendo feito por amor, com um relacionamento íntimo com Deus, então tudo bem. Mas se você está fazendo essas coisas por uma ocupação, por um interesse, porque você acha legal, ou até porque você se acha na obrigação
né, de fazer alguma coisa, é a sua obrigação semanal fazer aquilo ali, você está vivendo uma intimidade superficial. Você não está tendo uma intimidade superficial, não faz o menor sentido, né? Porque intimidade é algo profundo, superficial, né? Então você não está tendo intimidade, né? Você está vivendo superficialmente e não está tendo intimidade com Deus. Então, o início da conversa, o início do que deve ser, precisa ser ter intimidade com Deus. Então, tendo intimidade com Deus, é muito bom e muito legal e muito importante que você de fato esteja imerso em várias atividades religiosas. Não tem problema nisso. Mas isso não é ter intimidade com Deus. Isso não é apenas servir a Deus. Você precisa amar e servir de coração. Você precisa ter temor a Deus. Sabe que você está na presença de Deus o tempo todo? E que às vezes a gente escolhe fazer algumas coisas e meio erradinho, mas ninguém vai ver. Como ninguém vai ver? Você está na presença de Deus. Como assim meio erradinho? Não tem isso. Né? A gente está na presença de Deus o tempo todo, dentro do templo e fora do templo, orando ou não orando, lendo a Bíblia ou lendo um livro ou vendo um filme, você está na presença de Deus o tempo todo. Então a gente precisa ter temor, reverência e obediência à palavra de Deus. A gente tem que ter isso em nossa cabeça. Né? A gente não vai encontrar Deus e depois sai da presença de Deus. A gente está na presença de Deus o tempo todo. Precisamos lembrar disso e viver desta forma. Né? Eu preciso me deixar, olha que frase bonita, é deixar-se ser moldado pela palavra. É deixar com que a Bíblia fale o que eu devo ou não devo fazer e acatar aquilo que eu estou aprendendo na Bíblia e botar em prática na minha vida. Sabe? A gente, no processo de santificação, de amadurecimento cristão, ou espiritual, se você prefere, você vai tomando ciência de coisas erradas que você faz. Isso é bom, isso é muito importante. Quando você consegue entender que algo que a gente está fazendo está errado, a gente precisa mudar o nosso comportamento. E ao mudar o nosso comportamento, a gente vai mudando a forma de viver e vai se ajustando à vontade de Deus, vai se santificando, vai crescendo na vida cristã, vai crescendo na caminhada cristã. Gálatas 2:20 fala: logo não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que faço o que eu quero, mas Cristo determina a sua vontade para a minha vida e eu vou cumpri-la. Eu me deixo moldar, eu deixo que Cristo atue e Ele faça a sua vontade. Não dá para confundir e não pode ser confundido conhecimento de Deus com relacionamento, intimidade e temor, que é isso que a gente precisa, é o temor, intimidade, relacionamento. Eu preciso conhecer, saber que eu estou na presença de Deus, eu devo temer e temer, porque eu estou na presença do Deus vivo o tempo todo. Eu não saio da presença dele, ele não sai de perto de nós, por assim dizer. Perto indica lugar e a gente vê que Deus não preenche espaço, mas estamos na presença de Deus o tempo todo. O perto aqui significa isso, ele está aqui o tempo todo. E a gente não pode confundir conhecer ou saber a respeito de Deus e a respeito da Bíblia com essa experiência. Eu tenho certeza que você já se deparou com alguém que sabia a Bíblia de cor e salteado, sabia citar o texto bíblico e todas as referências. Isso não quer dizer que a pessoa seja salva, seja crente, nem quer dizer que ela acredite em Deus, né? Muito menos se ela tem relacionamento, se ela tem reverência, temor, se ela se relaciona com Deus.
saber o texto bíblico não nos torna crentes. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, isso faz coração, com a leitura bíblica também, mas ouvindo a palavra dele, ouvindo a voz dele e entrando em comunicação com ele pela oração, pedindo que ele fale aos nossos corações e nos relacionando com ele o tempo todo. No Antigo Testamento, o conhecer do Antigo Testamento é muito mais do que algo intelectual. O conhecer ali, e conhecer a palavra, e conhecer a Deus, é muito mais do que saber as letras, saber a lei, saber o texto da lei, né? É um conhecimento de coração, é um conhecimento que tem a ver com um comportamento. Ele cita Deuteronômio 4, Deuteronômio é um livro em que Moisés meio que está, a gente atribui o Pentateuco a Moisés, né? A ele ter escrito, e Moisés o Deuteronômio está recapitulando a lei, recapitulando um pouco da história para Moisés fechar aquele ciclo lá, subir no monte e morrer. E passar o comando, por assim dizer, passar a liderança do povo de Deus para Josué. Então ele está recapitulando, lembrando várias coisas. E o capítulo 4 de Deuteronômio nos traz um texto a respeito da obediência à lei, né? Ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentei a palavra, e vai, né? Permaneceis fiéis. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, e vai, guardai-os e cumpri-os. Ele fala um capítulo imenso, né? O capítulo tem 49 versículos, até o 40 ele está falando de guardar os estatutos, de colocar em prática, de entender e viver a palavra de Deus. Então, o conhecer no contexto do Velho Testamento é muito mais do que ler e entender, entronizar isso como algo que precisa ser algo que molda o meu ser. Tem uma diferença entre algo moldar o meu ser e algo limitar o meu ser. Muitas vezes, né, a gente não faz uma coisa porque a lei proíbe, mas a gente nem concorda com aquela lei, né? Eu não vou fazer. Talvez você já tenha ouvido aí o pessoal como meme falar, porque às vezes dá vontade de perder meu réu primário. Está falando de cometer um crime, está falando de extrapolar o limite da lei. E a impressão que dá é que a pessoa fala isso com toda a vontade de fazer e não faz por causa da lei. Mas Jesus falou que se você olhar para o seu irmão e no seu coração já o xingar, já matou o seu irmão no seu coração. E a lei, ela não veio para fazer esse limite de forçar o homem a ficar naquele limite. Ela veio para moldar o homem. É para o homem entender o que não pode fazer, o que não deve fazer, porque aquilo ali não reflete o amor de Deus. Miqueias 6:8 fala: ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Andar, né? Andes humildemente com seu Deus. Andar humildemente com o Senhor, nos caminhos do Senhor. Provérbios, né? Então vai nos ensinar esse grande benefício que advém dos seres humanos de ter uma vida disciplinada, orientada por Deus. E também nos adverte dos perigos que resultam de não seguir a Deus. Ele vem falar ali do 20 ao 33 e fala de ditamos da natureza, paixões inferiores, fala de gente querendo assaltar outras, roubar, matar e roubar as coisas de outra pessoa, coisa extremamente material e totalmente criminosa, claro, até no conceito da nossa sociedade hoje, mas está falando assim, de olhar a coisa do outro e tomar pela força, porque você é mais forte, então vai lá e toma. Não, está errado.
né? E muitas vezes a natureza humana leva as pessoas a fazer isso. Rejeitar a sabedoria é loucura, Provérbios 1, 22. Até quando, ó honestos, amareis a necessidade, vós escarnecedores, desejareis o escárnio, vós loucos, aborrecereis o conhecimento. E aí, na sequência, no 26, também eu me rirei da vossa desventura, e vindo o vosso temor, zombarei. No 26 ele fala então das dificuldades que vão advir dessa experiência de não temer a Deus, de não ouvir a sabedoria de Deus. O povo do Velho Testamento tinha a lei, tinha quase que uma obrigação de atender a essa lei, era uma responsabilidade, era algo que era imposta. Mas a palavra aqui vai trazer que a obediência é chamada de temor do Senhor. Provérbios, alguns versículos, tanto 1:7 como eu li, como Provérbios 2:5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E também Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o seu conhecimento e o conhecimento do santo é prudência. De novo ele repete o princípio da sabedoria. E esse temor reflete ou significa fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Muitas vezes a gente é desafiado a fazer a vontade de Deus quando as circunstâncias querem ou apontam para a gente fazer totalmente diferente. O segundo tópico vem falar de ensinar discernimento. Provérbios nos inspira a reverência e a obediência, mas ele também nos ensina a dar valor à sabedoria e os bons conselhos. Sabedoria é ouvir as orientações de Deus. Ai, será que a gente consegue ouvir a Deus? Será que a gente está atento à voz dele? Será que a gente para um pouquinho de falar e fica tentando ouvir a voz dele? Né? Deus nos dá discernimento. Discernir, né? É saber o que é correto e que é errado. Né? Olha só, é a capacidade de compreender as situações e separar o certo e errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino. Isso é ter discernimento, saber o que é certo e errado. A palavra, os provérbios, nos dão discernimento para ouvir conselhos que glorificam a Deus ou não. Eu acho que você já deve ter ouvido uns conselhos por aí que você falava, esse é conselho que se dê, esse cara é crente mesmo, né? A gente precisa estar atento às coisas, porque muitas vezes vai acontecer algo do tipo ouvir conselhos que não atendem a Deus. Olha, por que você não faz desse jeito? Por que você não faz daquele outro jeito? Né? Veja bem, poderia fazer desse jeito, poderia fazer daquele jeito. E aí você vê, mas esse jeito, aquele jeito, está totalmente errado. Né? Este conselho não é um conselho bom. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso saber o que é certo e errado à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, não à luz dos homens. Tem problema não, pega nada não. Ninguém, a polícia não vai pegar, você não vai ser multado se fizer isso ali rapidinho, se parar ali em fila dupla rapidinho não vai pegar nada, mas você pode estar prejudicando alguém. E nós precisamos ser sábios para ter a capacidade e habilidade de discernir entre o bem e o mal, o que está certo, o que está errado, o que é luz, o que é trevas. Quantas vezes é importante você não dizer nada? Sabe, quando alguém posta um negócio lá no grupinho do WhatsApp, você já vai e escreve aquela resposta bem afiada, aí lá no final, quando você acabou de escrever, você lê de novo, olha, apaga, não vou escrever nada, não vou responder nada, não devo responder nada, deixa. Quantas e quantas vezes
né? É esse discernimento que a gente precisa ter. É o discernimento de saber controlar as crises. Nós vamos ter crises na nossa vida o tempo todo, relacionadas a nós e relacionadas às pessoas. Pessoas que muitas vezes a gente lidera, coordena, chefia, né? Não, seja no trabalho ou seja na igreja. E a gente precisa saber como contornar as crises. São muitas. Temos problemas entre irmãos, problemas de vaidade, problemas de todo tipo de coisa. Mas a gente precisa saber como contornar. O nosso autor cita aqui Salomão julgando o caso das duas mulheres, das duas meretrizes. Se você não lembra da história, está lá em 1 Reis 3, do 16 ao 28. Logo que Salomão pediu a Deus sabedoria para reinar, aparece na presença dele duas mulheres e um bebê, e as duas chorando e reclamando, uma dizendo, olha, eu tive filho, 3 dias depois ela teve filho, e dormindo de noite ela sufocou o filho dela, e ela depois resolveu destrocar os filhos, de tal maneira que ela está dizendo que o filho meu é o dela, mas na realidade foi o dela que morreu. E aí Salomão resolve essa situação de uma forma bem sábia. Ele pega de uma espada, manda cortar o neném ao meio. Claro que não vão cortar. E ao ameaçar cortar, por assim dizer, a mãe verdadeira dele não deixa, fica com ela. Né? E Salomão então entrega para essa que disse que deixa, porque ela, no seu amor materno, de fato não quer que o bebê morra. Então foi uma sabedoria, foi uma situação em que ele contornou uma crise. Quantas e quantas vezes a gente precisa ter noção de contornar as crises com água e não com querosene? Né? Apagar o incêndio com água e não com querosene, com gasolina. Tem gente que vai apagar o incêndio com gasolina. Pastor, eu vim lhe dizer que eu vi uma coisa e eu fiquei preocupada, e o fulano e o ciclano. Não, assim, se a gente vê algo errado, precisamos levar ao pastor, mas não é fofoca. A gente precisa, com seriedade e tranquilidade, trazer as coisas que precisam ser trazidas para que elas sejam resolvidas da forma correta. Né? Não podemos resolver as coisas por impulsão. Precisamos discernir. Tem hora de falar e tem hora de não falar. Tem hora de economizar e tem hora de gastar. Tem hora de ouvir conselhos, tem hora de não ouvir conselhos, porque tem conselhos que não são bons. Né? E a gente precisa resolver e entender, não dá para resolver tudo na vida da gente com impulsividade. Calma, sossega, pensa um pouquinho, acalma o coração, ouve o outro, ouve conselhos, ouve ideias e depois coloca na presença de Deus e vê como fazer, né? Nós vivemos um tempo aqui em que as pessoas perderam um pouco essa capacidade de ouvir os outros, porque todo mundo é dono da sua própria verdade. Nosso comentarista lembra aqui de Absalão, filho de Salomão, e provocou lá, 1 Reis, do capítulo 12, 13, 14 e o 19, provocou uma grande crise no reino depois de Salomão. Por quê? Porque em vez de discernir entre bons e maus conselhos, ouviu conselhos ruins. Ele, em vez de ouvir conselhos dos anciãos, que tinham experiência, que tinham tempo de vida, que já viram as coisas acontecerem, sabe o que dá certo, sabe o que dá errado, porque já passaram por aquilo, já viram, já colheram informações. Mas não, Absalão quis ouvir conselhos dos jovens, e aí ele causou a divisão do reino de Israel. Ele transformou irmãos em inimigos, e aí a vida passa a ser mais complicada. É a consequência de viver uma vida sem discernimento, sem sabedoria. Quando a gente não tem discernimento para contornar as crises, estou botando aqui, lares são desfeitos, amizades são rompidas, igrejas divididas. Olha que coisa
triste. Uma igreja dividida é a pior coisa que tem. Faltou discernimento, faltou habilidade para contornar as crises e ouvir conselhos bons. No nosso tempo tem faltado muito dessas coisas e a gente precisa recuperar esse caminho. Provérbios nos aponta para esse discernimento, né? O mundo prega a liberdade, você faz o que você quiser, mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, 12, ele coloca um texto que diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso fazer qualquer coisa, mas tem coisas que não vale a pena fazer, sabe? Você pode fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar que as coisas me escravizem, que eu seja forçado a fazer coisas que podem afetar outras pessoas. Muitas vezes é importante deixar de fazer as coisas por causa dos outros. Se isso for contribuir, ajudar na vida de alguém, por que não deixar de fazer, né? O terceiro tópico vem falando então de desenvolver vigilância no caminhar. O homem que teme ao Senhor sabe escolher entre o bem e o mal, sabe ouvir bons conselhos, sabe discernir se o conselho é bom ou se o conselho é ruim. Ele desfruta as bênçãos divinas e também desenvolve uma vigilância. Lembra o versículo lá? Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. A gente precisa orar, mas a gente precisa vigiar. Porque quando menos a gente está, mais está distraído, a coisa vem e atropela a gente. Sabe? Fulano, você não sabe o que aconteceu com o ciclano, irmão da igreja, né? Aí você, o quê? Não, o que não? Vamos orar. Vamos orar pelo fulano, pelo ciclano, né? Se ele está precisando de oração, se ele está em dificuldade, vamos orar. Não vai fofocar. Não é para fofocar. Não é para falar mal da vida alheia. Você precisa ter ações, atitudes, que são atitudes importantes. O comentarista cita aqui na Revista Atualizada, né, no versículo 3, fala: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Fala aqui de receber, né? A receber da ideia o verbo no original, né? Da ideia de pegar, buscar, segurar, reter, né? É o receber, mas o receber do tipo eu vou pegar. Não é só absorver, agora está no meu corpo, mas é absorver de tal maneira que aquilo me oriente para servir ou para seguir de uma forma diligentemente, sabe? E em várias áreas da vida, uma forma com cuidado. Então ele vai falar ali, por exemplo, que no Provérbio 5, vai falar sobre procedimento no casamento. Provérbios 6, de 1 a 5, vai falar sobre o procedimento nas finanças. Provérbios 6, de 6 a 11, vai falar de procedimento no trabalho. Provérbios 19, 1 vai falar na honestidade. Em qualquer lugar, em qualquer contexto. O interessante do livro de Provérbios é bem isso, né? Esse é um fator muito interessante, porque ele pega e coloca aplicações práticas para a nossa vida. Aplicações em áreas da vida que desde aquela época, ou desde que o mundo é mundo e existia, havia problemas e havia complicações ali, né? Ou formas difíceis, e a gente precisa ter discernimento no casamento, nas finanças, no trabalho, na honestidade, na casa, na escola, né? Nos relacionamentos. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, e Provérbios vai focar algumas dessas áreas para que a gente aprenda a se conduzir diligentemente, ou seja, com atenção. E aí
a gente precisa estar alerta à nossa sociedade. Nosso autor aqui ressalta uma coisa que é importante. A gente evita discutir política dentro da igreja. De fato, não é o contexto para isso. Mas o crente, ele não pode estar alienado da política, ele não pode estar alienado da sociedade, ele não pode estar alienado das correntes ideológicas que aparecem por aí, ele não pode estar alienado das discussões que a sociedade faz a respeito do que é certo e do que é errado. Nós não podemos estar à parte disso. Não de repente não militar, não estou dizendo de militar, mas você de estar ali debatendo, eu vou me meter, alguém tem que defender, de fato, as posições bíblicas e as posições relacionadas à vontade de Deus. Mas nós, como crentes, temos que ter a nossa opinião. O que eu penso sobre aborto, o que eu penso sobre drogas, o que eu penso sobre identidade de gênero, quais são as minhas opiniões a respeito disso? E minhas opiniões precisam estar baseadas na Bíblia, é o nosso fundamento. Nós acreditamos na Bíblia como única regra de fé e prática e palavra de Deus. Então, eu preciso entender cada um desses assuntos, como está sendo debatido e trazer à luz da Bíblia. Talvez falar, por exemplo, de aborto aqui não seja ainda uma coisa muito, ainda, graças a Deus, uma coisa que é vista com certo temor, mas esses dias um colega meu me contava que na Europa até o 3º mês é normal, acho que se eu não me engano, posso estar errado, me corrija se alguém souber aí. Até o 3º mês você escolhe se quer abortar ou não. Do 3º ao 6º você pode abortar se o feto tiver uma doença congênita grave. E a partir do 6º precisa ter uma autorização do médico, alguma coisa assim. Mas é uma opção. É simplesmente uma opção. Eu não quero. E dane-se a vida que está ali. Aqui no Brasil a gente ainda consegue entender que acaba sendo um homicídio você abortar, porque você está interrompendo uma vida que Deus já fez nascer ali, já fez ser desenvolvida ali. Mas o que você pensa como isso? Mas e no caso tal? E no caso de estupro? Aí a sociedade vem debatendo pontos que muitas vezes nos desafiam a emitir uma opinião baseada na Bíblia do que é certo e do que é errado. E aí, eu vou estar à margem dessas coisas? Não, eu não posso estar à margem dessas coisas. Eu não posso viver como uma pessoa inocente, como deixa as coisas acontecerem e pronto, acabou, porque a gente precisa ter posições a respeito desses assuntos. Eu não preciso militar. Eu não preciso ir para a internet e ficar debatendo, provocando. Mas, ao ser confrontado com o assunto, eu preciso saber como eu devo responder. E eu devo responder à luz da Bíblia e o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Então é importante que a gente tenha essas reflexões, trazer isso para debate, né? E estudo dentro da igreja. A gente não pode viver alienado, ele usa uma outra palavra, de modo inocente. Nós não podemos ser maldosos, mas precisamos ter um pingo de malícia para entender a forma como os outros, como o ímpio atua. A gente não pode se deixar levar ou ser bobo nos assuntos. Eu preciso entender e ter discernimento da malícia que está sendo realizada. Né? Paulo nos alerta, ele alertava ali no livro de Timóteo dos perigos que rondavam aquele seu tempo, que estão de igualmente no nosso tempo. 1 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras
e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então Paulo está falando de coisas que estavam acontecendo naquele seu tempo, falsos mestres ensinando coisas erradas, né? Maldade, falsidade e ensinos que nada tem a ver com Deus e vão empurrando ou tentando empurrar as pessoas a abandonar a fé. A recomendação de vigiar e orar é do próprio Senhor Jesus Cristo. O propósito de Provérbios, então, nos ajudar nesses desafios da vida moderna. Provérbios foi escrito há muito tempo atrás, mas ele é totalmente válido em nossos tempos. Nosso tempo, as orientações nunca foram tão vívidas e tão importantes para o nosso tempo. Nossa conclusão na modernidade. Os problemas que afetam as pessoas são problemas semelhantes aos problemas daquela época. Problemas aqueles a quem Salomão e outros, né, que a gente escreveram ali o livro, como a gente comentou, se dedicaram a apontar caminhos para essas soluções. Como vencer esses problemas? Temer a Deus, reverenciar o Senhor e obedecer ao Senhor. Que os nossos passos sejam seguidos, guiados pela palavra de Deus, não segundo os nossos impulsos, mas da forma como Deus quer. Que esse estudo de Provérbios nos ensine a entender como Deus quer que nós sejamos, né, hajamos no nosso dia a dia, ok? E na vida moderna possamos ter uma vida próspera, mas com intimidade. A prosperidade é só real, é só com intimidade com Deus. Para pensar em agir, como você consegue relacionar os problemas contemporâneos e a advertência de Provérbios na vida moderna? A gente vai ver ali, eu acabei de falar ali, tem conselhos para casamento, para finanças, enfim, tem tantas coisas ali que eram problemas naquele tempo e são problemas do dia de hoje. São os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque o ser humano é o mesmo. E o ser humano é que cria esses problemas na sua maioria, né? Então, muitas vezes o calar e não falar, o ouvir e orar, o ter intimidade com Deus, né? Ter intimidade com Deus com certeza resolve a maioria desses problemas. O temor, como o temor a Deus, pode nos ajudar a enfrentar os problemas do cotidiano. Temer a Deus, se a gente tem temor do Senhor, a gente sabe que a sabedoria toda é dele e vem dele, e ele está sempre disposto, apto, atento a nos ajudar, né? E se a gente está no centro da vontade dele, a gente sabe que ele está no controle, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Estudamos aí o livro de Jó, vimos tantos problemas que Jó enfrentou, e ele, justo, íntegro, reto e bom, não tinha nada que desabonasse o seu comportamento. E a lição que ele aprendeu foi que Deus estava no controle. De que modo a sabedoria e o temor de Deus estão relacionados? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Saber não é informação. Saber aqui é ter a palavra de Deus no seu coração, no meu coração, moldando todas as minhas atitudes, moldando todo o meu comportamento, moldando o meu ver, o meu viver. É assim que o temor ao Senhor, o temor a Deus e a sabedoria estão relacionados. Que Deus nos ajude cada vez mais a entender como a sua palavra pode atuar em nossos corações. Aprender e ouvir os provérbios e os conselhos que Salomão e os demais deixaram ali no livro são importantes. Mas a gente precisa ter uma forma de estar atento e colocar em prática as coisas. Quando alguém vier falar mal de alguém para mim, ore.
né? Ah, fulano não sabe o que aconteceu com o filho do fulano. Vamos orar, né? Não venha de babado, venha de oração, né? Vamos orar e pedir a Deus que atue poderosamente na vida dos outros. Ah, porque fulano me irritou, eu vou dar uma resposta. Olha, essa semana eu acho que eu já apaguei umas 10 vezes ali, sabe? E escrevi, apaguei. Escrevi, apaguei. Escrevi várias situações no WhatsApp, né? Porque a gente vê um negócio que está ali irritando a gente, provocando a gente, mas a gente precisa lembrar, olha, esta pessoa precisa de Deus. Essa pessoa precisa ter os seus problemas resolvidos com Deus. E não sou eu que vou dar uma resposta atravessada e que vou resolver isso. Não vale a pena. Que Deus nos ajude, nos segure, né? Para que possamos viver para a honra e glória de Deus.